Olá a todos, bem-vindos ao Jogo do Galo. Antes de começarmos a nossa conversa de hoje, queríamos agradecer as muitas mensagens e reações que tivemos após o lançamento do primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado e que nos acompanhem ao longo da época. Neste segundo episódio, o tema principal será a pré-época do Gil Vicente, mas no plano desportivo. Há muito para dizer, por isso o episódio vai ser excepcionalmente um bocadinho mais longo. A partir da próxima semana voltaremos com um episódio com a duração normal e com o início do painel rotativo. Eu sou o Luís Fonseca, hoje ainda contamos com o painel ou com o plantel completo, que vou apresentar e a quem peço que deem olá. Portanto, Alex Rodrigues, André Portela, Francisco Gonçalves, Pedro Fernandes e Pedro Ronaldo. Pessoal, antes de passarmos assim aos temas quentes, queria perguntar a quem esteve em Barcelos no Dia Agil, como é que foi o Dia Agil? Mais um ano e mais um evento espetacular. Para quem realmente vive a cidade e vive o Gil Vicente, realmente temos ali um momento de proximidade que eu ainda acho que podia ser um bocadinho mais próximo das pessoas que realmente lá estão, mas realmente vive-se um momento bonito, um momento giro. Tive o interesse também de abordar umas outras pessoas. Nem só os sócios vão lá, ou seja, muitas pessoas que estavam lá gostam do Gil e nem são sócios. Também é algo que poderia ser cativado mesmo no dia, não falta lá atividades, não falta lá venda de merchandising, não falta lá esse tipo de comunicação da parte do Gil, mas há muitos adeptos que não são sócios e há muitas pessoas que nem se vão regularmente aos jogos, que podia ser aproveitado, com as pessoas que tive também a oportunidade de falar, mas mais um ano, mais um evento espetacular. A escolha do artista também acho que ajuda, abrange várias gerações. Só queria deixar era uma pequena nota e um feedback, que era, na parte do hino, acho que o hino podia ter sido cantado com o plantel todo e a equipa toda, e todos os escalões, seja as modalidades, o futebol feminino, o Sub-23 e a equipa sénior. Acho que seria o momento mais bonito nesse sentido. E mais um outro pormenor, que era os jogadores, em vez de terem sido chamados 1-1 e dar palmas, que torna-se ali um momento um bocadinho maçudo, e eu percebo, os jogadores podiam trazer uma camisola, traziam um cascol e atiravam para o público, para tornar ali alguma proximidade com os adeptos. Mas, mais uma vez, faz todo sentido este Dia Agil, e todos os anos que passam, cada vez mais me convenço disso, que aproxima os adeptos e aproxima os sócios do clube, e isso é fantástico. Eu penso que até essa parte do hino foi feita dessa forma, como estavas a sugerir, no ano passado e mesmo há 2 anos atrás. Eu acho que muitas vezes que eu me lembro, eu acho que as equipas, aliás, não me lembro se foi a principal ou se foram as equipas todas, mas cantaram todas o hino. Eu até estava a acompanhar pelo telemóvel, não estava presente, mas antes do concerto estava à espera disso, e depois é que reparei que só iam meter o hino do fim. O hino foi no fim, Pedro, no fim da atuação do Toy, e quando foi fogo de artifício foi quando cantámos o hino. 2 notas só sobre acrescentar ao que o Francisco disse. Não houve uma única alminha deste painel que me tivesse pago um fino que fosse. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que, acho eu, não me lembro, ajudem-me, ao contrário de outros anos, este ano tinha um espaço dedicado a sócios, a criar cartões de sócio e assim. Eu acho que nos outros anos não tinha, pois não? Eu penso que não. Mas este ano tinha. Sim, este ano tinha, que eles até trouxeram a... Nos outros anos não tinha, pois não. Ou seja, entronca um bocado no que o Francisco estava a dizer, de muita gente que não é sócia e que até pode passar a ser. E achei bem, porque tenho ideia que nos outros anos que isso não existia, e acho que foi importante também. Espero que tenham conseguido mais alguns sócios com isso. De resto foi espetacular, como é sempre, tirando a parte, como eu a semana passada comentei aqui, que aquela bandeirola gigante ficava espetacular por cima da Colonial, e este ano, Nicolas, não houve bandeirola ali. Para compensar, pronto, puseram aquela gigante no Dia Agil na torre de homenagem, e também estava, depois à noite puseram o foco virado para lá, a luz, tinha assim um efeitozinho Batman, estava muito fixe.
Está muito fixe, gostei bastante. Nota-se alguma sensatez do clube em não ouvir e não seguir tudo aquilo que o André diz, portanto nisso só posso aplaudir. Sim, sim. Como se vai poder constatar ao longo deste episódio. Eu ia dizer ao longo da época até. Dos outros, sim. Mas hoje vamos falar de programação da época, plantel e assim. Espero que eles não ouçam, porque depois fazemos um clipe no final do ano com os meus takes de hoje, a dizer este gajo realmente não percebe nada do que está aqui a dizer. Pedro Ferreira, não sei se também queres acrescentar qualquer coisa. Eu fui, só que estive lá há pouco tempo, até porque me aconteceram umas peripécias. Eu cheguei em cima da hora, porque tive um compromisso, só vi a apresentação da equipa principal, e quando ia ver o grande espetáculo do Toy, aquelas bombinhas de fumo queimaram uma perna. Portanto, alguém chutou uma perna, eu estava desse lado e como previ que isso fosse acontecer, fui para o outro lado por causa disso. Pronto, fiquei com a sapatilha estragada, fiquei com os calções estragados, fiquei com a perna toda vermelha. Dá conta para a nação. É o que eu vou fazer. E pronto, depois nem vi o Toy, só vi um bocadinho no fim, mas acho que é uma iniciativa de louvar, até porque quando o Gil não tinha isto, era uma pessoa crítica, porque todos os clubes do Minho tinham uma apresentação, tirando o Moreirense, mas o Moreirense era um nicho mais pequeno, e acho que faltava isto. E a localização é boa, no centro da cidade, passa lá muita gente, até gente que não é de Barcelos, e aquilo gera um certo interesse. Portanto, acho que é uma iniciativa que tem que continuar. Eu não gostei de fazer a data, porque coincide um bocadinho com a Feira de Artesanato, isso tira sempre um bocadinho de gente, mas espero que continue. E com o Festival do Rio também. Por muitos mais anos. Sim, pronto. Eu acho que devia ter sido no fim de semana anterior a este, mas paciência, o importante é ter havido, e eu gostei muito de estar lá mais uma vez, acho que foi muito bem feito. Esperemos que continue por estes anos afora, que é uma iniciativa muito boa. Eu fui embora, voltei de Portugal no dia 1 de agosto e foi por isso que o André não teve direito a finos. Mas fico muito contente. Já ouvi desculpas melhores, mas pronto. Tu foste embora para não me pagar um fino, é isso que tu estás a dizer. Talvez, não desminto. Se conclui desta conversa. Mas fico muito contente com essas palavras, pá. E sim. E na véspera, eu inclusive nessa noite passei lá e vi a montagem do palco e já vi essa caracterização da cidade com as cores do Gil, já fiquei muito contente. Temos então a primeira baixa, o primeiro lesionado da época, Pedro Ferreira, de forma inesperada. Primeiro é o Bamba. Pronto. É o paciente zero, o Bamba é o paciente zero. Já lá vamos. Pronto, então, ainda antes de passarmos então ao tema principal da pré-época do Gil, vamos só falar rapidamente sobre o Hockey de Barcelos, portanto, das poucas notícias, mas que vão surgindo. Portanto, já saiu o sorteio da fase regular do campeonato, do calendário. Portanto, o Hockey vai começar o campeonato em novembro em casa contra o Tomar e fecha em casa com o Benfica na última jornada. Recebe Porto e Sporting nas jornadas 4 e 6. O tema principal é, no entanto, a convocatória para o Mundial. Portanto, saiu esta semana a lista dos 10 convocados do selecionador nacional, Reinaldo Ventura. Para o Mundial vai ser no Paraguai, em outubro. Os 10 jogadores convocados dividem-se pelos 4 grandes do Hockey em Patins. Portanto, do Hockey de Barcelos e do Benfica vão 3 jogadores cada e vão 2 de Porto e Sporting. Do Hockey de Barcelos irão Miguel Rocha, Carlitos e a grande novidade será o regresso de Luís Querido. Portanto, eu ia se calhar começar por perguntar ao Francisco como é que ele avalia esta convocatória. É realmente como disseste, Luís. A par do campeão nacional, o Hockey leva também 3 convocados ao Mundial, pelo menos à seleção portuguesa. Também leva à seleção espanhola e mesmo à seleção sub-19. E realmente nota-se o trabalho que o Hockey tem vindo a desenvolver. Se olharmos realmente para a convocatória, no Hockey não costuma haver muita controvérsia. 80%, 90% da convocatória acaba por ser um bocado, quem acompanha a modalidade acaba por ser um bocado de acordo. Este ano não acho que seja exceção, eu pelo menos mantenho a minha concordância com 90% da convocatória, um outro jogador que eu próprio questionava, mas relativamente, tocando aqui no ponto do Hockey de Barcelos, realmente é um marco que o Hockey está presente nos grandes palcos, está presente nas grandes competições, e levar 3 jogadores ainda por cima a uma competição em que é possível discutir um título, porque o Hockey também é candidato,
faz parte dos candidatos, digamos assim, é algo muito vantajoso para a cidade, como tem sido nos últimos anos. Pronto, também dar nota que também vamos levar 2 jogadores à Seleção Nacional de Espanha, e que também demonstra que o hóquei também consegue, e o André tocou no ponto no último podcast, a questão de levar um guarda-redes da Seleção Espanhola. Então temos um guarda-redes da Seleção Espanhola, que é algo bastante interessante e mostra bem o trabalho que é feito por trás pelo hóquei, procura qualidade desde jovens e não ir buscar só jogadores formados, mas também começar a trabalhar a partir da formação e a partir de jogadores mais jovens e não tão mais em final de carreira, apesar de Miguel Rocha não estar em final de carreira, mas de que época para época bem surpreendendo os amantes da modalidade nesse sentido. Francisco, a concordância de 90% e os 10% surpreendentes é o Luís. Porque depois da época, Sim, apesar de ele ter sim. sido campeão da Europa há um ano, depois da época que ele fez, é muito surpreendente, na minha opinião, ele estar nesta convocatória, ainda para mais, tendo em conta que quem ficou de fora foi o Viti, que foi campeão nacional pelo Benfica, tendo minutos, apesar de ser um miúdo, tendo minutos de muita qualidade já, e eu sinceramente não estava à espera. Achei surpreendente o Miguel e o Carlitos, até por já terem ido a Monterrey. O Miguel depois não foi, estava lesionado, mas já tinham sido convocados. Achei que lá estariam. O Luís, acho que foi uma surpresa para toda a gente e deve ter sido para o próprio, porque o próprio sabe que na última época a coisa não lhe correu propriamente bem. Mas fico feliz e espero que da próxima vez que os veja com esta camisola, que os veja como campeões do mundo. Toda a sorte do mundo e que a gente possa ter 3 campeões do mundo em Barcelos quando chegarmos em novembro à primeira jornada. 3 não, desculpem, 5, porque espero que os 2 júniores também sejam campeões do mundo. Exato, eu ia acrescentar então que de facto para o Mundial de Sub-19, que será antes do Mundial de Séniores, foram convocados 2 jogadores do Hóquei de Barcelos, Samuel Araújo e Afonso Figueiredo. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa a este tema. Se não, seguimos então para o tema principal de hoje, que então é a pré-época do Gil Vicente, mas exatamente, a pré-época do Gil Vicente, mas no plano desportivo. Há muita coisa para falar. Eu estava a pensar, se calhar começarmos pela mudança de treinador. Portanto, a principal mudança será mesmo no banco de suplentes. César Peixoto saiu para o Wolves. A imprensa reportou que terá sido por um valor superior a 1 milhão de euros. Portanto, foi anunciado mais ou menos a meio de junho. Já havia rumores durante algumas semanas. Fazendo assim um rápido balanço da passagem do César pelo Gil Vicente. Portanto, ele entra a cerca de 11 jornadas do fim da época de 24-25. Na altura o Gil estava na luta pela manutenção, em algumas dificuldades. Ele acaba por fazer o final do ano que, pronto, acaba por assegurar a manutenção, até com algum avanço. Mas é de facto no ano passado que o Gil faz uma época extraordinária, faz 50 pontos, termina em 6º lugar. Luta durante muito tempo ainda pelo 4º e pelo 5º. Tem uma fase final do campeonato mais complicada também. Algumas perdas importantes em janeiro. Talvez a única pequena mancha foi não ter ido mais longe na taça. Ainda por cima, vendo a forma como terminou a taça, ainda mais pena me dá não ter visto. Se calhar tinha sido um bom ano para o Gil também tentar a sua sorte. Mas claro, não é apenas uma pequena mancha numa época que foi muito boa. Ele faz 45 jogos pelo Gil. Saldo positivo no campeonato, 16 vitórias, 15 derrotas e 14 empates. Eu acho que não é muito difícil avaliar ou imaginar o tom das vossas respostas, mas eu gostava de vos perguntar na mesma como é que avaliam o trabalho dele, claro, e também olhando para a frente, ou seja, daquilo que perceberam, da forma como ele evoluiu, a forma como vocês mudaram a maneira de o ver ao longo deste ano e meio. Acham que ele está preparado para ter sucesso neste salto que deu, saltar do Gil Vicente para um clube que vai tentar subir à Premier League? Pronto, realmente eu não tinha grandes esperanças do César Peixoto. Não tinha grandes esperanças, não por duvidar da qualidade dele ou até de profissionalismo, que até me surpreendeu bastante no Gil, mesmo a forma de comunicar, mas realmente olhando para os projetos todos, não tinha um único projeto bem sucedido, pelo menos na minha opinião. Chegou a ter equipas, quando falo em equipas não falo em plantel, falo em estar em equipas, que muitos treinadores
andam na segunda liga e mostram um trabalho na segunda liga e não conseguem chegar lá. O César Peixoto conseguiu andar sempre com o Moreirense, Paços de Ferreira, sem realmente mostrar grande trabalho a nível de resultados, como é óbvio. Nunca se pode dizer que o Gil Vicente, ficando na classificação onde ficou ano passado, que ele fez um mau trabalho. Ou seja, é sempre um bom trabalho, mas realmente ainda sinto que seja curto para avaliá-lo na questão do Wolves, mas há uma coisa que isso, e tenho que defender porque tinha uma opinião contrária dele, não era contrária, mas não ia grande a favor dele, o profissionalismo e a comunicação dele e a forma como ele consegue conectar-se com os adeptos do clube tocou-me muito. E muitas vezes temos treinadores que são frios, treinadores que vão para as conferências de imprensa, agradecem aos adeptos, mas é diferente. O César demonstrava isso nos jogos. O César pedia ajuda aos adeptos durante o jogo, não era só para ficar bonito. E pronto, lá está. Acredito que o profissionalismo dele também lhe vai dar sucesso e desejo-lhe o melhor sucesso. E gostava de ter o César cá este ano. Não que não goste do treinador atual, mas realmente gostava de ver o César pegar num projeto e continuá-lo. Se calhar até alguns jogadores não teriam abandonado, mas realmente tinha uma opinião muito mais negativa do César e achava que era aquele treinador de empresário que queria ter sempre o sucesso porque tem sempre o empresário certo, o amigo certo. E a verdade, também vamos ser realistas, saltar de um Gil Vicente para um Wolves após uma boa época do Gil Vicente, e ainda bem que teve, sem ter mostrado um trabalho constante, é algo duvidoso para mim. Mas quem o colocou lá deverá saber melhor que eu, pode ter escolhido e para justificar-se todo o investimento nele. Mas terminando a minha argumentação, desejo todos sucessos ao César, porque no Gil não tenho nada a apontar a nível de profissionalismo e de paixão que trouxe ao futebol e aos adeptos, que era muito próximo dos adeptos do Gil. Eu posso pegar a seguir ao Francisco. Acho que é uma passagem quase sem espinhas. Excelente comunicador, excelente gestor de balneário. Tal como o Francisco estava a dizer, era um treinador que galvanizava muito a massa adepta. Acho que supera as expectativas. Não se pode dizer que cumpra os objetivos que ele próprio definiu em conferência de imprensa, mas eu mesmo aí acho que era uma comunicação mais para dentro do que propriamente para fora. Completamente para portanto, dentro. para mim, Sim. claro. Acho que eu queria passar essa confiança aos jogadores. E sem dúvida. Isso. Acho que não. Eu quis espevitar. Acho que ele próprio não. Isso foi... Acho que ele próprio não voltaria atrás com isso. Eu apoiei na altura e acho que é mesmo isso. É mesmo por causa disso que cai por terra as acusações do nosso rival Minhoto de que é um treinador arrogante que diz que vai chegar à Europa. Ele está a comunicar para dentro, está a fazer o que devia fazer. Eu acho que ali o problema foi nós vamos à Conference League. É diferente de dizer Sim. nós queremos ir à Conference League. Eu acho que o que foi mais forte e que foi muito arriscou. Foi muito sangue na guerra no momento, não... mas... Sim, foi o momento, ele sentiu que devia dizer aquilo no momento, e na altura como se puxou assim a malta um bocadinho para cima, do género, vamos lá, vamos a isso. Claro, tem sempre a desvantagem de meter ali uma pressãozinha extra nos jogadores, e viu-se isso no campo, aquela ansiedade nos jogos seguintes de querer fazer tudo bem à primeira, e vimos que começámos a perceber que havia ali falta de alguns jogadores que saíram também em janeiro. Ali certas coisas mas que nós se queremos ser resolviam mais do que aquilo que com somos. o Pablo e com o André. Precisamos dessa pressão. Tens que apontar para cima. Claro. Sim, eu concordo. Se queremos dar um passo em frente, apesar de não termos cumprido o não temos que objetivo, ter medo dessas coisas. E isso foi o momento em que eu mais exato. gostei do César durante esta estadia toda, sinceramente. Eu também. Não podemos ter medo de crescer. Vamos ter desilusões, mas se apontarmos para cima, e por isso é que eu já disse, já escrevi, apontámos muito para cima, se calhar mais do que devíamos. Acabámos aziados. Mas se todos os males da nossa existência fossem fazer sexto lugar com 50 pontos. Exato. Maravilha. Só para terminar. Portanto, acho que todos nós concordamos que por nós não teríamos trocado treinador, não é? E ele ainda seria treinador do Gil. Claro. Nada contra o Luís Pinto, atenção, não é? Mas...
Eu acho que parte do nosso crescimento, vocês já falaram muito de dentro de campo, mas sinto que parte do crescimento fora de campo, e como disse Francisco, partiu do carisma que tem o César Peixoto. Acho que era uma pessoa carismática, as pessoas gostavam. Não sinto isso com outros treinadores, pelo menos aqui em Barcelos, e foi muito importante, e fico satisfeito por esta passagem dele ter terminado bem, visto que a passagem do jogador não terminou nada bem. Acho que ele merecia um bocadinho terminar esta história como terminou, com uma boa classificação na Liga, e como o André disse, fossem todos os nossos problemas, terminar no 6º lugar. Portanto, desejo-lhe a maior das sortes no Wolverhampton e uma passagem muito bonita para o Barcelos, realmente. Acho que o salto para o Wolves pode ser mais difícil do que parece do que parece à partida, porque a exigência vai ser para a subida logo na primeira época. E, bem, enfim, mas isso é lá com ele. Aqui teve muito bem e ficámos muito agradecidos. Muito bem. Pronto, passando então da saída do César, portanto, o Gil não demorou muito tempo a anunciar o substituto, o Luís Pinto, ainda em junho. Contrato de 3 anos. É um treinador ainda jovem, tem 37 anos. Começou no Leiria em 2018, foi gradualmente subindo os escalões. Tem no seu currículo uma vitória na Liga 2 com o Tondela em 2024-25. No ano passado assume o cargo no Vitória, em Guimarães, onde é despedido em março, deixa o clube em 9º lugar, acaba por ser onde o Vitória termina. Pronto, ponto alto a conquista da Taça da Liga, com vitórias contra o Porto, o Sporting e o Braga na final. Curiosamente, o Gil Vicente volta à Taça da Liga esta época, fez o 6º lugar. Por isso, o Vitória não terá a oportunidade, mas o Luís Pinto terá a oportunidade de lutar para revalidar esse título. Pergunto-vos o que é que conheciam de Luís Pinto? Ficaram satisfeitos por ter sido a escolha da direção? Sim, sim, tendo em conta o timing da saída do César e que algumas das opções de mercado já estavam tomadas, quando se deu a notícia do César, eu sinceramente na minha shortlist tinha 2 nomes. Um era o Luís Pinto e o outro era o Tiago Margarido, que acabou por ir para o Vitória. Porque acho que são 2 treinadores de nova geração, virados para a frente, que entendem clube, projeto, valorização de clube, valorização de ativos, sendo que o Luís Pinto tem um currículo que poucos treinadores jovens têm, que é ganhar troféus. Portanto, ele sobe o Tondela ganhando uma 2ª liga extremamente competitiva, salta para o Vitória, para um contexto terrível, e onde ele teve, com a pré-época a decorrer, com o início do campeonato a decorrer, perde meia equipa titular, um balneário em chamas, uma massa adepta que nós sabemos o que é, voltada contra a direção, etc. E ele conseguiu acalmar, navegar aquele mar que nunca é fácil, montar outra equipa, apostou em muito miúdo da equipa B e conseguiu ganhar um título. E não o ganhou, não menosprezando aquilo que fez o Torriense, mas ele ganha indo ganhar ao Porto, que foi a primeira derrota que o Porto teve em solo nacional, ganha a Sporting e ganha ao Braga. Para uma equipa tão jovem, com tantos problemas de construção de plantel como o Vitória tinha, acho que é de facto assinalável. Mostra que é um treinador com um certo pedigree vencedor. Passa essa imagem para fora. Gostei de ouvir a ambição dele numa entrevista prévia a assinar pelo Gil no 0-0, pós despedimento no Vitória e antes de assumir o Gil, onde ele fala que o próximo passo teria que ser um clube para que lhe desse condições para lutar para ir à Europa e para ele ir à Europa nesse clube. E acho que os 3 anos de contrato com o Gil vão muito nesse sentido. Espero que, se ele fizer uma boa época, como nós todos esperamos que faça, e que consiga fazer aquilo que o César tentou e não conseguiu, que é ir à Europa, que cumpra com essa promessa e que na próxima época possa ficar cá e efetivamente ir à Europa connosco, porque acho que o próximo passo do nosso clube enquanto projeto também passa muito por conseguirmos ter um projeto, lá está, e conseguirmos dar esse passo em frente de termos um bocadinho mais de estabilidade, não diretiva, mas na parte do staff técnico, para darmos esse passo em frente. Espero que haja paciência se as coisas não correrem bem de início e que se pense nisto, lá está, num projeto
a 3 anos, e pensar que se este ano fizermos nono, por exemplo, ou 10º, mas criarmos as bases para no próximo ano voltarmos a atacar um 5º lugar, que haja essa consciência de projeto, que se segure o treinador nas fases más, se for o caso, porque eu acho que ele tem qualidade para nos levar ou para nos manter no patamar em que o César nos colocou. E falas também num projeto, André, e o projeto também engloba a equipa os plantéis de formação, digamos assim, não é? Ser um treinador jovem, também quero acreditar. Sim, tens muitos sub-23 acreditar. no plantel principal neste momento. Exatamente, mas também falta conseguir utilizá-los, saber se eles têm qualidade realmente para jogar na equipa principal do Gil. Há alguns que tive a oportunidade de ver, acredito que sim. E o Luís, melhor que ninguém, acho que está a avaliar isso neste momento. Mas a questão do projeto é como tu dizes, ou seja, ter paciência se não correr bem no início, mas também pedir ao Luís ter paciência se correr muito bem no início, porque realmente o Gil Vicente precisa de um bocado de estabilidade nos treinadores. Eu sei que é difícil, e se calhar todos os clubes desejam isto, mas o Gil precisa de estabilidade, precisa de construir um projeto e uma ideologia, uma mentalidade de jogo e uma metodologia, e não estar constantemente a mudar todos os anos. Relativamente à escolha, não acompanhava o trabalho de Luís antes de chegar ao Vitória. Nada a dizer relativamente ao trabalho de Vitória. Não posso falar a nível de comunicação porque não sinto como um adepto de Vitória, mas acho que não é um treinador que tem medo de assumir, como o César que fez o ano passado, que também não teve medo de assumir. Gosto que seja um treinador jovem. Estou cansado de treinadores quase reformados a virem para aqui resolver assuntos e virem ganhar algum. Não. Eu gosto de olhar para treinadores, gosto de olhar para desafios como projetos a médio e longo prazo. E acho que estava no top 3, digamos assim, de escolhas, e penso que não vou ficar decepcionado e que vai fazer um bom trabalho e vai dar continuidade ao trabalho que vai fazer neste primeiro ano. Top 1 para ter o Guardiola, não é? Claro, Guardiola. O Klopp ainda não tinha assumido a seleção alemã. Exatamente. Sobre o Luís Pinto, eu espero que ele acabe com esta cena dos treinadores que venham no início da temporada serem todos despedidos a meio. Eu acho que o último que resistiu a isso foi o saudoso Vítor Oliveira, porque sempre que nós trocamos de treinador no início da temporada, ele salta fora, ou o clube despede. Portanto, eu acho que isto é um treinador de projeto, como o André disse, e acho que é preciso ter paciência, até porque eu acho que o Gil não vai jogar um futebol tão atrativo no início como jogava com o César Peixoto, até porque ele teve essa tal continuidade que o Luís não teve. E eu sei bem que nós não temos aquela pressão do Vitória, mas para os nossos adeptos já estão para saltar-lhes é no instante. E para a equipa ser assobiada também é no instante. Basta jogar um bocadinho para trás, que vêm os assobios, que vêm as críticas. Portanto, eu acho que é preciso ter paciência. E o Luís também ter essa paciência. Eu não tenho a certeza se as coisas vão correr logo bem no início. É preciso dar tempo. E também acho que isto é um teste importante para a carreira do Luís. Vocês falaram aí bem que ele ganhou um título no Vitória, mas eu acho que é preciso separar um bocadinho a taça da Liga do campeonato, porque eu acho que o Vitória no campeonato defraudou um bocadinho as expectativas. Eu não os colocava, por exemplo, na luta pela Europa, mas acho que o nono lugar não faz jus ao Vitória e ao próprio plantel que eles tinham, até porque eu acho que o plantel de Vitória não era assim tão inferior ao Moreirense, por exemplo, a um Alverca, e acho que o Vitória teve um campeonato um bocadinho para esquecer, e mesmo o futebol, eu vi um bocadinho de Vitória no início, porque achava que iam ser os nossos maiores rivais na luta pela Europa, mas depressa percebi que, além do plantel ser curto, o futebol da equipa não era muito atrativo e o Vitória tinha muitas dificuldades no último terço, conseguia chegar lá, mas a partir daí era uma nulidade, era muito cruzamento para a área. Espero que ele aqui, tendo a pré-época que teve, que foi longa, tendo os jogadores que pediu, tenha um início menos atribulado em Barcelos e consiga impor mais o seu estilo de jogo e que lá está, que corra tudo bem, que o Gil comece o campeonato, não digo como começou na última temporada, mas que comece a ter alguns pontos no início logo, para as coisas acalmarem, ele ter tempo, ter paciência para fazer uma boa época, e se isso acontecer, que não saia como tem acontecido com os outros, que têm tido boas temporadas por aqui por Barcelos. Eu concordo com muito daquilo que já foi dito.
no dia 10 de março, quando ele foi despedido, eu escrevi o seguinte para os meus amigos no WhatsApp: quando inevitavelmente nos levarem o César Peixoto no final da época, aceitam Luís Pinto? Portanto, como eu sei que hoje vamos fazer previsões... pois. Como eu sei que hoje vamos fazer previsões e vou falhar quase todas elas, ao menos fica aqui esta. Esta acertei. Não temos provas, Pedro. Tenho que Eu depois mando o print. Metes o print aí no short. Ok. Eu também vi a entrevista no 00, também gostei muito. Eu dou muita importância a esta questão da comunicação e tudo, e acho que ele é muito forte nesse aspecto, tal como o César era. E confesso que estou otimista. Portanto, vamos ver. Acho que sim, acho que vai correr bem. Infelizmente ainda só tivemos uma oportunidade de ver o Gil jogar de porta aberta nesta pré-época, que foi no jogo contra o Porto, que o Gil acabou por vencer 1-0 com um golo assim já tardio. Pronto, o Gil fez vários jogos na pré-época, eu até vou elencá-los todos, que acho importante mencionar. Portanto, o Gil começa com uma derrota contra o Paredes, da Liga 3, por 3-1, vence por 4-3 o Vianense, empata 1-1 com o Felgueiras da segunda Liga, vence o Porto por 1-0, empata 2-2 com o Moreirense, a seguir perde 1-0 com o Leixões da Liga 2 e vence 2-0 na Fiel, também da Liga 2. É sempre difícil avaliar uma pré-época sem ver os jogos. Os resultados na pré-época não são o mais importante. É o treinador conhecer os jogadores, tentar já começar a planear a sua ideia de jogo e pô-la em prática. Ao mesmo tempo, claro que nós como adeptos não ficamos super animados de ver que o clube se calhar teve algumas dificuldades nestes amigáveis em vencer alguns adversários até de escalões inferiores. O que é que retiram desta pré-época, daquilo que é possível, se calhar até focando mais no jogo com o Porto, que foi aquilo que conseguimos ver. Já vamos falar do plantel com mais detalhe, das peças à disposição do Luís Pinto, mas já conseguiram retirar alguma coisa também da ideia de jogo dele ou ainda é mesmo muito cedo? Eu do que vi do jogo com o Porto, eu acho que esta pré-época teve uma abordagem ligeiramente diferente das últimas. Ou seja, eu acho que o Luís Pinto percebeu, e ele próprio disse, ou antes ou depois do jogo com o Porto, já não me recordo, que havia no clube e na equipa uma boa base bem montada. Exato. E eu vi o Gil, por exemplo, a pressionar em 4-4-2 como fazia exatamente no ano passado com o César, com a linha defensiva muito alta em muitos momentos. É claro que com o Porto temos sempre alguma dificuldade e em muitos momentos também temos que baixar as linhas, mas vi que a ideia de pressão e que a ideia defensiva é mais ou menos a mesma, e aquilo que me pareceu em termos de comportamentos... vi muita coisa igual ou parecida à época passada, e acho que para a época do Luís Pinto vai muito em dois sentidos. Mantendo esta base que nós já tínhamos da época passada, tentar dar algumas dinâmicas novas. Eu acho que a nossa construção, a nossa saída de bola vai ser mais fluida do que era com o César, que era um bocado mecânica. Eu acho que o Gaio vai ajudar muito nisso, porque nós vimos contra o Porto, ele muitas vezes recebe a bola por dentro, recebe a bola por fora, tem mais facilidade, muito mais facilidade nisso que o Zé Carlos poderá depois expor-nos mais um bocado a situações de transição do adversário, de contra-ataques, mas acho que a nossa saída para o ataque vai ser um bocado mais fluida do que era no ano passado. Tenho algumas reservas e algumas dúvidas sobre, lá está, a nossa transição defensiva a seguir, mas acho que depois... reparei na segunda parte do jogo com o Porto que nós montámos uma linha de 5 atrás, coisa com o César basicamente nunca fizemos. Eu acho que o Luís Pinto, sabendo que tem uma base tática que vem da época passada muito vincada, e sabendo que tem uma base de jogadores também muito vincada, está a tentar dar coisas novas à equipa, pequenos pormenores, ir acrescentando, e ao mesmo tempo que vê muita gente jovem. Por exemplo, acho que foi no jogo com o Leixões que nós perdemos na sexta-feira, saíram os jogadores utilizados num jornal qualquer, acho que foi a Bola, e os jogadores utilizados eram maioritariamente os jovens que vieram do Sub-23 e alguns suplentes, portanto não me surpreende que a gente tenha perdido. Portanto, acho que não diz muito esta pré-época em termos de resultados. Acho que não podemos avaliar por aí.
Acho que o 11 da primeira jornada é mais ou menos fácil de prever, e acho que lá está, ele abordou isto no sentido de tentar dar algumas novas dinâmicas à equipa que vamos ver com o passar das jornadas, e portanto eu não atribuo grande valor a estes resultados de pré-época, e parece-me uma abordagem inteligente da parte do Luís Pinto, porque acho que as nossas forças no ano passado eram bastante vincadas e fáceis de entender, mas as nossas fraquezas também o eram. E eu acho que ele está a ir um bocado por aí. De forma inteligente, está a tentar melhorar alguns pontos onde nós não éramos muito fortes, para tentar dar outras soluções à equipa, que principalmente na fase final da época passada nos causaram muitas dificuldades. Portanto, eu gostei da abordagem que ele teve à pré-época, pareceu-me ser esta, pelo menos foi esta a leitura que eu fiz, e do que vi, do que pude ver do jogo com o Porto, e portanto, a nível de resultados não atribuo grande valor, sinceramente. Sim, Acho que é um e as bocadinho por pré-época. aí. Desculpa, diz. Fala, Francisco, fala. Não, é um bocadinho por aí, ou seja, as pré-épocas, ainda por cima, em época de mudanças e muitas mudanças de jogadores, acabam por ser um bocado ingratas para quem vem, para qualquer clube que seja. Conhecer infraestruturas, conhecer staff, conhecer jogadores novos, acaba por ser sempre um bocado ingrato para qualquer treinador. E realmente, falando relativamente à questão dos resultados, pronto, é pena realmente nós, como adeptos e sócios, não podermos ter tido tanta possibilidade de avaliar e de ver, tirando naquele contexto. Mas realmente não são os resultados da pré-época que realmente acho que possam ser negativos ou positivos, que vão influenciar a época. Concordo com o que o André disse. As Se nossas ganhas o forças, primeiro digamos jogo, assim, ninguém se vai preocupar com os resultados da pré-época. Exato. isso é, sem dúvida, não é? E se perdermos o primeiro jogo, vai-se questionar logo as decisões da pré-época, mas isso é sempre assim. Mas vai muito com isso também acho que a questão da construção do jogo, como estavas a dizer, apesar de eu não ser grande fã do Esgaio, penso que possa ser um bom ativo mesmo a nível de balneário, por toda a experiência que teve É um e por todos upgrade, os clubes onde claro, na passou. minha opinião. Certo. Mas tenho uma opinião particular. É assim, eu sei que muita gente fez a análise do Esgaio na passagem que teve no Sporting. Isso moldou um bocadinho a opinião por aí, mas temos que ver agora o contexto em que ele está inserido. Está inserido. Está no Gil Vicente, a equipa que está inserida. Acho que vai trazer mais experiência à equipa. A formação com que jogamos, acho que o vai de certa forma. Está-me a falhar agora a palavra. Vai de certa forma Potenciar. Vai potenciar. Pronto, ele no Sporting tinha que fazer a linha toda. Notava-se que ele tinha uma grande dificuldade nisso. Havia sempre muitas críticas, mas eu acho que aqui no Gil tem tudo para ser o contrário, muito sinceramente. Acho que foi um upgrade claro na posição. E contra o Porto, vestiu muito envolvido na manobra ofensiva, como o André estava a dizer. Fez 2 ou 3 vezes aquelas diagonais para dentro enquanto o Murilo esticava na direita. Não quer dizer que resultasse sempre, mas fica surpreendido. Mas foi uma dinâmica que viste do outro lado contra também. O Porto, também. Sim. Tinha que tirar o cruzamento. Vamos então falar do plantel para 2026-27, do mercado, do que resulta. O mercado ainda não fechou, mas vamos ver que armas é que o Gil tem para disputar o campeonato. Temos aqui este gráfico útil. Eu acho que basicamente quase todas as posições têm algo para falar, e se calhar eu até vos começava com uma pergunta que é específica e é geral ao mesmo tempo, que é na baliza que está a maior fraqueza do plantel do Gil Vicente? Pedro Ferreira. É, de longe. Eu até tenho aqui apontado datas que eu acho que são importantes, porque comparado às outras posições, que eu até acho que o Gil teve saídas, mas conseguiu buscar reforços de forma até rápida. Por exemplo, o Esteves saiu e fomos logo buscar o Lawson e o Prioste. Na baliza não entendo, até porque o Lacão veio
e todos nós concordamos, eu acho que é quase unanimidade, que é um guarda-redes ainda limitado. Eu não sei se ele vai ter uma evolução, espero que tenha, porque eles veem coisas que eu não consigo ver lá no treinador, equipa técnica, mas eu duvido muito que um guarda-redes que não esteve preparado na última temporada, magicamente em meia dúzia de meses, consiga tornar-se num guarda-redes confiável. E eu, por acaso, tenho aqui as declarações de César Peixoto, do dia 3 de Abril, que não vai assim há tanto tempo, que dizem que o Lucão ainda não estava preparado. E foi na altura em que o Dani Figueira assumiu o seu lugar. E no dia 25 de junho, o Dani Figueira sai. Portanto, o guarda-redes que era titular no Gil no final do campeonato saiu. E temos o guarda-redes que era suplente a titular neste momento. Um guarda-redes que não estava preparado e que, segundo os dados que eu recolhi, era o segundo pior guarda-redes da Liga em termos de números. Só ficava atrás do Simão Bertelli, que era do ABS, que durante 2/3 do campeonato era o bombo da festa. Portanto, eu não entendo a demora do clube, porque um guarda-redes que sai dia 25 de junho, o guarda-redes que era titular, nós tivemos mais de um mês para encontrar um guarda-redes que assumisse a baliza. Mas mesmo que o clube ache, ou o treinador ache que o Lucão esteja preparado, nós vamos assumir o campeonato com 2 guarda-redes. Eu, como me lembro, o Gil assumiu sempre o campeonato com 3 guarda-redes. Melhores ou piores, mas sempre foram 3. Eu acho um bocadinho inadmissível nós estarmos a pouco mais de 3, 4 dias de começar o campeonato e termos 2 guarda-redes, e sendo que nenhum é a solução, na minha opinião. O Lucão, para mim, é muito limitado. Isso viu-se. Nós sofremos inúmeros golos que não devíamos ter sofrido. O Picornel eu não vi muito no Sub-23, mas não acho que seja também um guarda-redes que seja confiável para uma Primeira Liga. Portanto, a minha questão é, onde é que está o guarda-redes? Porque antes do Dani Figueira sair, falou-se que podia vir aquele guarda-redes boliviano, falou-se que podia vir aquele guarda-redes português que estava no Betis, e ainda não veio nenhum. E eu acho que é uma lacuna tão evidente que me faz um bocado de confusão, honestamente, não ter ainda um substituto e um jogador que assuma a baliza, que uma pessoa veja, é este o nosso guarda-redes, como por exemplo o Cristiano, quando veio. Faz mesmo muita confusão. Eu não sei o que é que vocês têm a dizer sobre este tema, mas acredito que partilhem um bocadinho de opinião, mas alguém que tenha um maior otimismo sobre, sobre a relação da baliza que fale e que tente encontrar um bocadinho de razão e noção nesta situação, que eu não consigo Penso que será encontrar. difícil arranjar alguém mais otimista, mas força, Francisco. Quem tem um Andrew Ventura na equipa, ou como alguns diziam na bancada, um André Ventura na equipa, Corta. realmente passar para um Lucão, um Picornel é rebaixar realmente. Eu acho que nenhum deles tem qualidade para o Gil. Espero estar enganado e espero que eles me enganem durante a época. Mas realmente sinto que não tem estaleca, vamos dizer assim, para estar num clube como o Gil. E o Lucão, já vimos realmente isso, já ouvimos realmente em jogos a comprometer bastante as decisões, a tomada de decisão, a hesitação em si, a condicionar jogos e a condicionar resultados. Mas respondendo à tua pergunta, Luís, acho que sim. Acho que é a posição que não sei se foi falta de scouting, de análise de scouting, não sei se foi confiança do treinador que veio, ao qual eu tenho as minhas dúvidas, mas realmente sinto que é a posição. Espero que a bola não chegue lá, é a única coisa que posso dizer. E se chegar, que não seja para os pés, que aquela termideira no jogo da apresentação, Deus me livre. Espero que a bola fique ali pelas defesas, pelo meio campo e uma defesa coesa para a bola não precisar chegar à baliza. Eu acho que contei 3 momentos em que ele teve dificuldades com a bola nos pés que deram situações muito perigosas para o Porto, porque qualquer um deles podia ter sido fatal, portanto não há segurança nem nas redes nem fora delas. Ele tem um lance, desculpa, que me fez bastante impressão. Acho que foi logo no início do jogo, em que ele defende uma bola para a frente e a abordagem dele foi ir de rasteira. Rasteirou. Opa, eu, por sorte, não usei no jogador do Porto ali. Ele entrou de uma maneira, por acaso acertou na bola e a bola foi para fora. Pá, mas em vez de fazer uma mancha... Se calhar ele entendeu que foi por azar. Eu nunca vi um guarda-redes... pronto, não quero também estar aqui com coisas, mas é uma abordagem um bocado... E o Alex vê muito futebol popular, atenção. Sim. Pá, já vi muitas coisas no futebol popular.
Mas melhores e piores, mas pronto. Mas em defesa do homem, aos 13 minutos, ele faz uma grande defesa ao Sim, remate do sim, Borja sim. Sainz. Isso, Atenção. Há Não, coisas. mas tu viste A o jogo no única estúdio? justificação que eu vejo para isto é O que Pedro, desculpa, já o estava com a mão na guarda-redes que nós cabeça. queremos, o guarda-redes que nós queremos vai valer a pena à espera e potencialmente 1 ou 2 jornadas de Lucão, porque vai ser, estamos a apontar alto, vai ser uma bomba, vai ser tão bom que vai valer a pena à espera. É a justificação que eu tenho para me convencer a mim Ricardo Velho. próprio. Opa, pronto, tudo bem. Eu não sei. Pá, Vocês- podemos sempre ir buscar o Conti. Pronto. Safado. Esta pode ir para o Instagram, pá. Não Esta tá digas boa. isso. Não, sinto realmente que é algo, epá, e a verdade é que num clube como o Gil, que há uns anos estava a lutar para não descer e era todos os anos, ok, é chegar ali aos 30 pontos e 32, os 30 já não chegam, e agora, nas últimas épocas, e ainda bem, e fica aqui também uma palavra de conforto para a direção, que tem feito um bom trabalho nesse sentido. Realmente a posição de guarda-redes foi uma posição que eu, como adepto e como sócio, nos últimos anos nunca tinha medo. A bola podia ir à baliza, a bola podia podia-se atrasar uma bola ao guarda-redes, que realmente nunca senti qualquer problema nos últimos anos com isso. E agora qualquer bola que seja um atraso, uma bola mais apertada num jogo mais dividido assim nos últimos minutos, é algo que vai ter de ser diferente da forma de gerir. Francisco, que não um mísero estava- que não remate estava. à baliza dá medo. Um remate à baliza. Eu percebo. Eu até falo de um atraso, não é? Um atraso que até nem deve ser na direção da baliza, não é? Segundo as leis do A futebol, bola isso vai aprende-se toda no primeiro. enrolada, pá. Mete medo, eu sei. Aliás, o único jogo que não sofre golos é contra o Famalicão e porque eles não chutam à baliza. Não fizeram nenhum remate enquadrado. Porque se calhar, foi o primeiro jogo dele. Porque se calhar se soubessem que ele era assim, tinham chutado mais, digo eu. O primeiro jogo, O desculpa, Lucão, foi o Lucão no tem para aí Famalicão ou 3 foi ou Moreirense? 4 jogos. Foi Moreirense ou foi Famalicão. Famalicão? Já não me recordo. Famalicão. Moreirense, ele depois presenteou-nos já com a sua capacidade Sim. de defender a Ele bola. até fazer uma defesa demorou para aí 4 jogos e entretanto sofreu uns quantos golos. Porque ou a bola Foi não no ia lá Estoril. ou quando ia era golo. Foi no Estoril que Sim. ele faz uma defesa fenomenal. Uma pessoa pensa, ok, temos guarda-redes e depois mama um frango inacreditável. Então, no mesmo jogo, o que é que uma pessoa vai achar do guarda-redes? mesmo, manda um frango. Digam uma coisa, podíamos ter ido buscar o Vozinha, não era? Podemos. Não. É, pá. Não? Acho que não, Não. também. Pronto. Olha, entre ele e o Alabás, não sei quantos seguidores é que íamos ganhar. Na altura o Alabás trouxe-nos muitos seguidores do Iraque. Se calhar o Bozinho agora ia-nos trazer da parte de Cabo Verde. E Isso. do mundo inteiro. É do mundo inteiro, exato. Do mundo inteiro. Pronto, acho que não é que ninguém dentro da estrutura precisasse das nossas indicações para saber, para saber o que é preciso fazer em relação a esta posição, mas acho que também, pelo simples não, deixamos bem claro o que é que achamos. Por isso eu se calhar avançava para outra zona do campo e ia falar-vos dos laterais. Portanto, são tanto na esquerda como na direita, se calhar em conjunto, são as posições onde temos mais alterações. Portanto, temos 3 jogadores que entram, fica o Weversen, que também tinha entrado em janeiro. Portanto, há uma renovação bastante grande, tanto do lado esquerdo como do lado direito. O que eu vos queria perguntar é, pronto, são posições importantes. No ano passado tínhamos um jogador fenomenal que saiu, o Conan. Portanto, o que é que acham que esta saída pode influenciar a forma do Gil jogar? As características dos jogadores também serão ligeiramente diferentes. O que é que já sabemos sobre a qualidade dos jogadores que temos? 2 deles são ainda jovens, vieram do Sporting no negócio recente. O que é que acham sobre isso? Eu acho que era inevitável este verão nós termos uma perda de qualidade nas laterais, porque o Conan claramente não era do nosso nível. Posto isto, acho, como já disse há E o Zé bocado, Carlos que o também Gaio. O Zé Carlos também não era do nosso nível. Depois, eu posto isto, o Gaio para mim é um upgrade ao Zé Carlos. O Weversen, eu lembro-me do Weversen no Arouca e acho que a contratação quando foi feita em janeiro fez bastante sentido.
Acho que é um bom lateral nível médio para a Liga Portuguesa. Ambos secundados de 2 jovens. O David Moreira parece-me mais pronto para assumir já e para poder jogar já, e não me estranhava até se fosse titular no domingo. O José Silva parece-me mais um projeto a médio prazo, o que também não tem problema nenhum se ele souber ter paciência para estar na sombra dos Gaia um bocado e ir entrando assim que tiver oportunidades. Mas acho que era difícil não perdermos qualidade, porque o Koná foi uma coisa que acontece uma vez de vez em quando. Mas tendo em conta isso, acho que o clube fez um muito bom trabalho nesse aspecto, e acho que a nossa época não vai correr mal por problemas nas laterais, sendo que temos a médio prazo 2 jogadores para entrar que nos podem render muito, quer a nível desportivo, quer depois a nível financeiro. Eu concordo. Acho que em relação ao Everson, senti-o muito hesitante quando ele entrou no jogo contra o Porto, sempre que era preciso avançar pelo corredor, sempre que era preciso conduzir a bola, senti-o muito hesitante. Eu acho que pode ser aqui uma questão também Há muito anímica. tempo Eu sem sei que jogar também. ele jogou pouco na segunda, jogou pouco na segunda metade da época passada, mas concordo, era inevitável termos um decréscimo de qualidade do lado esquerdo, mas acho que compensa no lado oposto. É isso, acho que de alas estamos bem. E é muito importante também, ninguém referiu, a dupla de centrais ser igual, e até o suplente, os Pigares, são os centrais rotinados, habituados a jogar um com o outro, e por acaso a defesa acho que está fechada. O clube por acaso conseguiu encontrar opções rapidamente para comatar as saídas, portanto acho que foi uma zona do campo bem planeada, mesmo o Everson, bem em janeiro, a gente já sabia que o Koná ia sair, portanto acho que não é pela defesa, como o André disse, vamos ter problemas neste campeonato. E se reparares, a defesa sombra que tem aqui no gráfico, o David Moreira tem 22, o José Silva 20, os Pigares 21 ou 22 e o Arthur também 20, penso eu. Portanto, tudo uma defesa sombra bastante jovem para entrar a médio prazo. Acho que nesse aspecto temos profundidade e temos a coisa bem estruturada e bem pensada. Muito bem, então nas laterais mudanças inevitáveis, no centro da defesa mais estabilidade. Passando então para o meio campo, temos 2 entradas assim mais a realçar, a entrada do Lozano, o dinamarquês, e do Prioste, vindo do Benfica. Eles jogaram um bocadinho contra o Porto. O que é que viram nas características deles? Gostaram? Eu sinto que ainda é curto. Sinto que ainda é pouco tempo. Ou seja, quando os jogos acabam por ser de pré-época, eu não sou grande otimista, não gosto de olhar para os jogos de pré-época para ver grandes diferenças, porque realmente um jogador não se quer lesionar porque está no início da época, não tem o mesmo rendimento que vai ter a partir de novembro ou outubro, em que já há mais rotina. Mas acho que são jogadores interessantes e acho que a nível de rotação acho que podem ser jogadores mesmo muito interessantes para o longo da época, e a época cada vez tem mais jogos e várias fases, digamos assim. Acho que vai dar para a rotação da equipa, porque o ano passado andámos muito à volta do Luís Esteves, à volta do Santi, e depois do caso o Zé Carlos quando entrava era para não estragar, digamos assim, não havia nenhum rasgo, nenhuma diferenciação. O Zé Carlos no meio campo, atenção, não havia nenhum assim, rasgo como havia na qualidade do Cáceres, como há na qualidade do Santi, na questão da construção, na questão de bola para a frente. E sinto que essas adições podem ser interessantes para o plantel, e acho que vão ser uma mais-valia. Como é óbvio, não gosto de avaliar por um jogo, por 45 minutos, por 90 minutos, ainda por cima da pré-época, mas quem já acompanhava, sinto que realmente que podem ser mais-valias. A bola chega ali e não chora, pá. Sim, eu sei, mas é diferente.
é diferente. Falta de ver num contexto de assumir o jogo. Não é? Sim. O Pedro está a falar do Everson, que estava ali com algum receio, assim, ou seja, falta ver na questão de assumir o jogo, do Gil estar a precisar de congelar o jogo e saber congelar. Isso acaba por ser muito curto numa pré-época, na minha opinião. Sim. Eu acho que aqui no meio campo há um joker também, que nós temos, que se fala pouco, porque a gente no dia ágil deu para ver que ele, para além de estar vivo, caminha, falta saber se consegue correr, mas o Bamba é claramente um joker que nós temos aqui, porque o que ele mostrou no fim da época 24-25, o que nós, acho eu, pelo menos o que eu via, o que eu perspectivava era que ele agarrasse claramente um dos lugares de meio campo na época passada até se lesionar, porque me pareceu que tinha um potencial tremendo. Não sei em que condições é que ele vai estar, mas se ele tiver em condições físicas que permitam jogar a um nível de intensidade de primeira divisão, eu acho que a breve prazo podemos ter um problema de sobrelotação de meio campo, demasiados jogadores para 3 lugares, o que é um bom sinal. No caso do Bamba, até ouvi rumores, mas o Pedro Ferreira poderá saber melhor que eu, que chegou a ser equacionado ele ir para um clube em Lisboa. Não sei se foi só rumores de TikTok, digamos assim, ou de Twitter, mas penso que na altura, na época que estava a fazer, penso que chegou a ser equacionado ir para Lisboa e abandonar o Gil. Lisboa só se fosse Sim, para o mas Hospital da Luz ou algo do género. Bem, o Pedro hoje, caramba. Não, acho que o Estrela da Amadora não tem dinheiro para comprar, Pedro, ou Francisco. Não, mas eu acho que um dos maiores problemas e debilidades da nossa equipa no ano passado foi precisamente termos poucas opções secundárias no meio campo. O Zé Carlos andava aí a rodar um bocadinho, de vez em quando fazíamos uma adaptação, sobretudo quando o Santi saía, e lá está. Eu senti que o Cáceres, por exemplo, andou muito nos arames no final do campeonato. Faltava aquela opção que pudesse render, e o Zé Carlos não é esse jogador, apesar de não ser um jogador que eu desgosto completamente. E eu acho que um dos reforços mais importantes para nós neste campeonato seria o regresso do Bamba bem fisicamente. Não é aquele Bamba que faz 5 minutos e depois volta para o departamento médico meia temporada. E obviamente com o Esteves seria sempre muito difícil de substituir. Portanto, eu acho que temos pelo menos, não sei se o Lawson ou será esse jogador, mas pelo menos acho que temos mais opções. Acho que dará para fazer uma maior rotatividade e vamos lá ver se o meio campo está fechado. Não sei se na posição de 10 vamos ter mais algum reforço, mas não deve fugir muito por aí. É sei quais são as vossas opiniões. Tu na posição 10, o Martin, corrija-me se estiver errado, tem entrado algumas vezes para essa posição, não tem as mesmas características nem a mesma função que o Santi Garcia naquela posição, mas tem entrado. O Luís Pinto falou do Martin como sendo 10. E o Gil Martins entrou para a esquerda. Exato, eu estava a olhar para aquilo até. O que foi um bocado estranho. Até vos ia perguntar se eu não tinha entrado para uma das linhas em vez para o meio. Mas lá está, eu também olho para o Bermerro, por exemplo. Eu não vejo o Bermerro como um extremo puro. Até acho que ele. Eu pensei que tu ias dizer: eu não vejo nada. Não queria muito por aí. Quando ele veio, eu estava com alguma expectativa. Pronto, lá está. Fui ver os vídeos e assim. Claro que os highlights são sempre as coisas melhores, não é? Mas depois não conseguiu agarrar o lugar aqui no Gil. Mas acho que ele ia render mais a jogar no meio e procurasse ali muitos espaços entre linhas e jogássemos com extremos mais abertos do que propriamente numa posição de extremo. Concordo. Acabamos por perder ali muita profundidade, porque jogares com o Bermejo ali em princípio vai ser o Murilo, não é? Mas jogares com o Bermejo ali, com o Gaio, se os dois jogadores do mesmo lado que procurem espaços interiores, acho que vai. Mas isso sou eu a dizer. Comparado com quem está à frente da equipa, não percebo nada, não é? Mas é apenas a minha opinião. Não vejo o Bermejo ali
num lugar da linha a render muito, sinceramente. E mesmo assim, olhando para as opções que temos para extremos, acho mesmo muito pouco, e falo a nível de qualidade, por o que temos, porque eu não sei como é que vai ser o caso do Tijani. Acho que com poucas explicações, não é que o clube as tenha que dar sempre, não é? Mas houve sempre aquela incógnita do porquê dele ter deixado de jogar. Falava-se ou de lesão ou de outro tipo de assuntos que nunca passaram para fora, mas era, e eu acho que posso dizer que é o nosso melhor extremo a nível de 1 para 1, mesmo a nível de finalização. Gosto do Murilo a nível de equilíbrio que dá à equipa, mas acho que o Tijani, cada vez que a bola caía no pé, acho que partia qualquer jogador que lhe aparecesse à frente. A imprevisibilidade que ele tem, lá está, num para um, para mim era 10-10 para uma equipa como o Gil. Mas depois precisamos de mexer no jogo para ter alguém na linha. Eu acho que nos vai faltar qualidade, muito sinceramente. Não, acho que o Agostinho e o Martin não me conseguiram. Gosto da atitude deles, o eles quererem mais, mas acho que é só isso. Mas não para vejo isso assim vou para muita lá eu qualidade. também, o Alex. Exato, acho que isso vamos para lá todos. Pois, é um bocado Entrar por de aí. cabeça e tudo. Eu sinceramente acho que a questão do guarda-redes é a mais preocupante. Sim, E sim. a seguinte, para mim, olhando para o plantel, é a questão da profundidade nos extremos. Porque entre o Bermejo, o Tijani, o Agostinho, o Martin, eu não vejo uma opção válida, sinceramente. Podes ter um momento aqui, um momento ali, mas todos juntos eu não confio em nenhum. E o Bermejo e o Tijani acabam contrato no fim desta época e parece-me óbvio que não há interesse de nenhuma das partes em continuar. O máximo que pode acontecer é o Tijani lembrar-se que quer jogar à bola porque precisa de um contrato para a próxima época e a gente beneficiar disso. Chateia-me um bocado a compra que nós fizemos do Agostinho e do Martin, porque eu sinceramente não vejo ali jogadores de nível de primeira divisão e muito menos do nível que a gente quer para o Gil da parte de cima da tabela. Portanto, estas 4 opções para mim são onde eu acho que ainda vai haver novidades. Sinceramente, o Pedro hoje publicou um tweet sobre o Gil estar a disputar supostamente um extremo com o Famalicão, um extremo espanhol. Sinceramente, eu acho que o Luís Pinto andou a testar durante a pré-época e não me admirava que nesta zona do terreno tivéssemos novidades mais para o fim do mercado, mas sempre depois de conseguirmos arranjar colocação para o Bermejo e para o Tijani, que não devem ser propriamente mal pagos, e nós em números já estamos com muitos jogadores e portanto acho que para entrar alguém vai ter que sair alguém antes. Aqui acho que há uma sobrelotação, por isso espero que o clube consiga colocar um ou até 2 deles e que consiga trazer alguém que dê mais algumas garantias, sinceramente. Você tem que vender o Sawyer a 50 milhões, não é? Um negócio à FM. Sim. Ele agora está lesionado também. É só, infelizmente. Os pés ainda se mantêm. Não, mas é uma chatice por acaso o miúdo ter perdido a pré-época porque tenho algumas esperanças sobre ele. Também. E é assim, nós também temos que ter noção que se ao mesmo tempo pedimos que se dê oportunidade aos miúdos, é preciso que a gente não lhes tape completamente o caminho. Portanto, em algumas posições temos que as deixar de certa forma descobertas e eu não me chateia nada que a posição 10 fique ligeiramente descoberta para o Sawyer, para o Gil Martins poderem a médio prazo ir entrando na equipa. Não me chateia nada porque o Santi dá garantias e portanto quando precisarmos irmos metendo aqui a colar um dos miúdos, não lhes tapar o caminho, porque senão também a equipa sub-23, bem da verdade, não nos vai servir para nada. Passamos então para a frente de ataque. Se calhar também uma posição onde tivemos algumas alterações, não só em relação ao final da época passada, mas em relação ao início. Claro, a perda do Pablo em janeiro, que tinha sido uma peça fundamental na primeira volta. Saiu também o Gustavo Varela, ou não ficou o Gustavo Varela. E entra o Wallace França, vindo do Brasil.
acham que ainda é uma posição que precisa de mais alguém ou já confiam nas opções que temos? Como é que comparam esta com as outras posições que discutimos? Epá, vou só dizer uma coisa muito rápida. O Hector, se quiser, e se estiver com a cabeça no sítio, não como nos últimos jogos que notou-se que saía completamente contrariado, Uhum. e isso parece que não passa para fora para quem está a ver. Mas acho que se ele quiser, tem o lugar dele ali a 9. Pois lá está. O Eu acho que ele Wallace estava frustrado, deu Alex, para ver também. pouco. Mas Frustrado não, é assim. por ele próprio saber que não estava a conseguir render. Eu acho que ele não estava bem fisicamente, ele sabia que não estava, Não sentia que foi. não estava e não conseguia render, e eu acho que aquilo estava a mexer com a confiança dele. Epá, mas eu não gostei. É que não foi só um jogo que isso aconteceu. Mas há ali um jogo em que ele Ele- sai de forma. De Sim, sim, forma. sim, sim. Eu até achei que aquilo fosse dar algum caso disciplinar, mas ele jogou no jogo seguinte, portanto, até é capaz de ser verdade aquilo que estás a dizer, André. Pode ser Sim, mais uma. sim, pode ser isso. Estamos aqui a falar e até pode nem ter nada a ver com isso. Mas eu notei, pá, ali alguma coisa que ele não tivesse concordado com o César de ter saído num certo jogo. Mas com esse tipo de. Pronto, pode ficar Mas olha que se frustrado, é fosse caso normal. Qualquer jogador disciplinar, fica. acho que o César não tinha problemas em castigá-lo. Claro, Exato, sim, exato. sim. Eu acho que não seria por aí. Mas é o que eu estou a dizer, acho que se ele quiser, ele teve agora este problema também com as Sim, sim. lesões, dificultou um bocadinho. Mas tirando isso, se ele estiver bem fisicamente, acho que será a aposta. O Wallace vi pouco, parece ser um avançado forte, forte fisicamente. Quanto ao resto, deu para ver pouco, mas vamos ver. Contra o Carlos Eduardo já vimos na época passada. O Caba também marcou muitos gols no Sub-23 na época passada. Não sei quantos gols é que ele marcou, mas ainda marcou alguns e pronto, acabou por subir à equipa principal com mérito, também para crescer e ganhar ganhar mais experiência também, a jogar com outros jogadores a nível de Primeira Liga. Nós não conhecemos ainda bem o Wallace, mas temos um comentador, o Luís Freitas Lobo, que agora é amigo do Pedro Ferreira, que diz que conhece bem e que acha que ele tem tudo para se adaptar a Portugal. Por isso vamos ter aqui um teste ao conhecimento do Luís Freitas Lobo sobre os jogadores que vêm do Brasil para o Gil. Não sei se mais alguém quer acrescentar mais um bocadinho sobre esta posição. Eu acho que nesta posição temos o mesmo problema do que temos nos extremos, ou seja, na minha opinião, o Wallace parece-me um avançado parecido, do pouco que eu vi, mas parece-me um avançado parecido com o Carlos Eduardo. Mas acho que para entrar alguém, primeiro é preciso arranjar a colocação para o Carlos Eduardo. E não tenho a certeza que haja intenção de contratar alguém. Mas para termos talvez um avançado diferente, acho que primeiro teremos que arranjar a colocação para o Carlos Eduardo. No entanto, apesar do Hector também acabar contrato no final desta temporada, eu acho que o Hector, a um bom nível, é um ponta de lança suficiente para assumir a nossa posição 9 e para nos fazer 10, 12, 15 golos esta época e deixar-nos 25, 30. mais ou menos tranquilos. Não, até 15 golos acho perfeitamente viável, Sim. sinceramente, e acho que não me surpreendia se Estava a sonhar. acontecesse e sim, nem o Navarro fez isso, pá, portanto vamos com calma. Mas acho que para entrar alguém, mesmo que o Luís Pinto queira um perfil diferente de avançado para complementar, acho que primeiro vai ter que sair gente, porque como vemos ali temos 4 neste momento. Eu gostava de fazer um comentário assim, mais abrangente do plantel e até perguntar a vossa opinião. Eu não partilho da opinião assim, mais extremista, que o nosso plantel é horrível, como já ouvi. Acho que até fomos buscar os reforços de forma antecipada. Porém, e há um grande porém para mim, o nosso orçamento são 16 milhões de euros. Eu sei que eles não são empregos totalmente em contratar os jogadores, mas eu acho que falta aqui 2, 3 jogadores que façam a diferença e esperava que esse dinheiro fosse emprego nesses 2, 3 jogadores que falo. E até porque nós gastamos dinheiro apenas no Olsen.
porque o resto dos jogadores ou veio por empréstimo, ou foi o caso dos 2 jogadores que vieram do Sporting foram troca com o Rodrigo Rodrigues. Portanto, eu espero que em agosto, e acho que vai acontecer, não é? O clube Pedro, há consiga aqui um contratar detalhe. esses. Tu não sabes quanto é que nós pagámos pelos 2 uruguaios. E eu Sim, até tenho medo de espero que não saber. tenha sido muito. Espero que não tenha sido mesmo muito. Mas de qualquer forma, eu não acredito que tenha sido um valor assim muito elevado. Não sei. Até porque vindas do Uruguai, o Gil no mercado sul-americano tem perdido muito dinheiro, isso é verdade. A contratar jogadores de qualidade muito duvidosa. Tu Porém, como eu pagaste estava 1 a milhão dizer, de euros pelo Castilho, no Peru. pois, Jesus, nem me lembrava Mas- dessa. mas pronto, eu acho que tínhamos de dar o passo à frente e não demos. E os jogadores, para mim, podiam fazer a diferença, deviam ter vindo mais cedo. Se o clube os contratar, sequer. Ninguém garante isso, não é? Porque um jogador que tenha qualidade e que o clube pague para um jogador já feito, digamos assim, eu acho que ele devia de vir já na pré-temporada, não com o campeonato já em andamento. E sinto um bocado isso, que faltou dar o passo para a frente. Porque eu vejo aqui um plantel que, sim, tem jogadores para todas as posições e mais de uma opção, tirando da baliza, mas prontos. Mas será que temos jogadores com qualidade para essas posições? Como o André falou, por exemplo, ponto de lança e extremo, eu acho que falta aquele jogador que faça a diferença. Eu acho que falta o clube investir em jogadores que façam a diferença. E por acaso isso foi algo que me desiludiu, de certa forma, ver o pouco investimento que se fez no plantel. Porque as bases estão lá. Acho que concordamos acho- todos que é um plantel, pelo menos no 11, ligeiramente inferior ao do ano passado. E isso devia levar-nos a falar em moderar relação as ao- nossas expectativas. Eu ia dizer, essa comparação até é feita em relação ao final da época passada e não em relação ao início da época, onde a comparação ainda será mais Exatamente. gritante. E é esse plantel de Sim, início sim. da época que dá aqueles pontos todos que permitem ao Gil acabar por fazer um campeonato não só tranquilo, como nos dar as esperanças até de algo ainda especial. Visto o investimento ou a questão das contas terem sido aprovadas com os valores que foram, sinto que pelo menos na equipa principal de futebol, não nos podemos esquecer de todo o investimento que o clube está a fazer por fora. Na equipa principal de futebol, sinto que falta aqui alguma justificação financeira dessas contas relativamente à questão da época anterior. Relativamente à questão das entradas, acho que são entradas que vêm acrescentar mais homogeneidade na equipa, no sentido em que acho que a equipa vai acabar, não vai haver um ou outro jogador que vai ter um rasgo, mas acho que a equipa vai ser muito coesa. E acho que as entradas também tiveram esse tipo de cuidado, mesmo quando estávamos a falar um bocado dos avançados. Sinto realmente é que falta aqui alguma justificação financeira. E mesmo olhando, e o Júlio Vicente tendo ficado em sexto ano passado, não há jogadores com qualidade na segunda liga que queiram vir para o Gil, guarda-redes. Uma equipa intermédia da segunda liga, uma equipa que quase subiu. E falta realmente esse tipo de jogadores mais frequentemente como investimento da parte do Gil e não os sul-americanos, com todo o respeito pelo povo sul-americano, mas realmente temos tido bastante azar e eu já não acredito que ao fim de muitas vezes que seja azar, não é? Azar é uma vez ou duas. A partir de 3 ou 4 já não erra quem quer, erra quem não sabe. É mais por aí. Parte também do que vocês disseram, então fica reforçado o pedido do Pedro Fernandes no episódio passado de disponibilizarem as contas do Gil também para que nos ajude a esclarecer um bocadinho também sobre as opções que a direção está a tomar. Obrigado a todos por esta análise. Peço-vos então, para terminar e sem precisarem de justificar, que me digam só em que posição é que acham que o Gil vai terminar a época e assim no final do ano vamos ver quem faz as melhores previsões. Como o Pedro Fernandes foi o que já reclamou créditos para si, vai ser ele que vai começar. Força. 8º. Alex. 7º lugar, mas uma boa prestação na taça, para não dizer que chegaremos às meias ou à final. Eu estou a sentir, estou com o feeling que vamos chegar longe na taça este ano. Francisco. Acho que temos equipa para chegar a 7º lugar também. Pedro Ferreira. Está tudo muito confiante, portanto, 11º. André Portela. Nono. O teu sonho, E eu, Luís. por mim,
Sim, eu costumo dizer que o meu sonho é o Gil ficar em nono da primeira à última jornada e eu ter uma época descansada. No ano passado não tive, mas até foi bom, mas normalmente era isso que dizia. Mas isso também vem de outros tempos em que a ambição do clube não era tão alta. Atenção, Luís, desculpa. Eu disse 7º lugar, mas estou a contar com a vinda de um guarda-redes. Acho que estamos todos. Eu estou a contar com o plantel atual. No mínimo, a vinda de um guarda-redes. Será? Se não, aí posso passar para um 13º, 14º. Vamos ser o ABS. 17º. Estou a ver a rasca, mesmo. Eu não sei se disse, mas no meu caso seria o 10º lugar. Também se calhar estou um bocadinho mais pessimista que vocês. Se calhar também tem a ver com a minha esperança em que algumas das situações que discutimos se resolvam. Porque nós estamos a gravar isto a 4 de agosto, o mercado, segundo percebi, fecha a 4 de setembro, portanto a direção tem agora um mês para tentar resolver as lacunas que nós e que eles identifiquem e esperamos que o consigam. Antes ainda de fecharmos, quero dar nota de que a Liga já está a cumprir o seu próprio regulamento. Até à data de 31 de julho já deveriam ter sido marcados os jogos da terceira e quarta jornada, já estamos no dia 4 de agosto, quando gravamos, e pelo menos quando eu vi de manhã ainda não tinha saído nada. Portanto, é só para realçar que, e nós vamos ver isto ao longo do ano, eu vou trazer este assunto várias vezes, porque é recorrente a falta de respeito que a Liga tem na canalização dos jogos, que não permitem os adeptos marcarem as suas viagens, saberem quando é que podem ir aos jogos, em que alturas é que vão, se jogos fora, jogos em casa, também até para mim, que não estou em Barcelos. Fala pelos imigrantes, Luís, fala. Falo pelos imigrantes, exatamente. E falo também pelas pessoas que gravam podcasts e querem saber em que dia que podem gravar, porque é diferente os deles jogar à segunda à noite ou jogar à sexta à noite. E, portanto, agora numa qualidade adicional, penso que temos aqui 6 vozes que pedem à Liga. Já não pedem que marquem com meses de antecedência, mas pelo menos que cumpram o regulamento que eles próprios definem. E ficam por aqui. Até no hockey os jogos são marcados para a época toda. E por isso vão mudar essa forma de... Pronto, vou mudar isso. Vamos começar a marcar mais cedo depois de eu ouvir agora. Mínimo. Acho que vai ser a mesma altura da mudança. Claramente. Certamente que as vozes então dos adeptos dos clubes, digamos assim, não grandes, então são essas de facto as que têm mais agora peso. faz parte da direção da Liga, se não estou enganado. É verdade. E a Liga são os clubes que fazem o regulamento, portanto, ele também faz parte do regulamento, ou seja, como isto vai chegar a alguém. Nunca esquecer disso. Quando falamos mal da Liga, estamos a falar em certa parte mal de nós, do nosso próprio clube também. É verdade que são os clubes que fazem o regulamento. Mas acho que se viu neste episódio que nós não temos problema, não é em falar mal do nosso clube, mas também não é falar mal, mas é em apontar as coisas que achamos que podem ser feitas de forma da melhor forma. E portanto, tanto no que toca àquilo, ao papel que o clube possa ter na Liga, ou então à forma como é gerido. O Gil Vicente joga então no domingo às 8h30 em Barcelos, recebe o Rio Ave para a primeira jornada. Nós voltaremos na próxima semana para analisar esse jogo, com o início do painel rotativo. Esperamos que o estádio esteja cheio, com muita expectativa, como nós também estamos para esta época. Eu vou-me despedir. Antes de despedir, quero dizer que vamos ainda terminar o episódio com uma mensagem especial do Toy, que acho que todos subscrevemos e esperamos que seja bem recebida também pelos nossos conterrâneos. Por isso, fiquem até ao fim. Obrigado a todos e até para a semana. Força Gil e força Hockey. Pessoal, que alegria estar aqui hoje. Não tenho nenhum problema em pôr um casco do Gil Vicente, que é uma equipa extremamente simpática. Toda a gente sabe que eu sou do Vitória de Setúbal, que já não assusta ninguém. Não faz mal a ninguém. Estamos lá para baixo, para o Campeonato de Portugal. Esperemos que a gente possa voltar rapidamente à primeira divisão, até para ver jogos com o Gil Vicente, que ganhou ao Porto 1-0 e jogou muito bem. Além de que no futebol eu tenho imensos amigos, do norte até ao sul, e fico muito contente que o Gil Vicente esteja a fazer um ótimo trabalho. Porque, na verdade, os chamados clubes menos grandes, eu acho que não há clubes pequenos, mas as pessoas têm a dizer os 3 grandes e os outros. Eles deviam jogar os 3 entre os 3 e depois a malta mais pequena jogava todos entre eles e quem ganhasse ia disputar uma final com um dos 3. Porque realmente está tudo muito centralizado em Lisboa e no Porto. E nós queremos descentralizar, porque a nossa província em Portugal precisa disto, precisa de adeptos. Nós precisamos que os clubes, para o futebol ser mais competitivo, é preciso que as pessoas sejam do clube da terra. Eu sou do clube da minha terra e acho que quem é de Barcelos devia ter e ser do Gil Vicente. Em várias entrevistas eu disse, por exemplo, no Jornal da Bola, que então se eu sou português, a minha seleção é portuguesa. Se eu sou de Setúbal, o meu clube é o Vitória de Setúbal. Se eu fosse de Barcelos, o meu clube seria o Gil Vicente.
Eu acho que assim o futebol tinha muito mais piada, era mais competitivo e não havia tanta diferença. Malta, um abraço a todos e fiquem bem. É isto. Um abraço. Eu amo USA!